Educação à distância, mudando realidades. Olá, cursista! Seja bem-vindo ao nosso curso e à nossa disciplina Metodologia da Pesquisa Científica. Vamos falar um pouquinho sobre escrita científica? Quando falamos em escrita científica, nós estamos falando de uma produção acadêmica, do seu trabalho de conclusão de curso, por exemplo. Esse trabalho de conclusão de curso pode ser uma monografia, pode ser um artigo, pode ser uma dissertação, uma tese, depende do nível do curso. Basicamente, hoje, as instituições voltam para o artigo científico, que é um modelo de pesquisa mais direto, mais enxuto e mais coeso, e, por que não, mais fácil de desenvolver. Vamos falar então um pouquinho sobre a escrita científica, que são as etapas do texto acadêmico, ok? Nós vamos falar um pouquinho das etapas do texto acadêmico. E a primeira etapa que você precisa deixar bem clara e pensar bem é na definição do seu tema de estudo. Então, ao definir um tema de estudo, busque definir um tema que esteja de acordo com a sua área de interesse, com a sua área de pesquisa, com a sua atuação no seu dia a dia, ok? Então, escolha um tema que seja do seu conhecimento, da sua área de atuação. Veja as disciplinas do curso, qual delas que você apresentou maior interesse? Foi na gestão em métricas? Foi em avaliação de políticas públicas? Define, então, a partir da sua área de interesse e definição. Ok? Pronto, definido o seu tema, comece a organizar essa pesquisa, ok? Como é que eu vou organizar isso? Eu vou planejar as diversas etapas que eu preciso para desenvolver a minha pesquisa. Eu preciso, então, começar a pensar nesse problema de pesquisa, nesse tema escolhido. Ele é viável? Ele é viável? Eu consigo responder ele em pouco tempo? Eu vou ter acesso aos dados, às informações? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração na hora que você está definindo, ok? Então, eu vou ter acesso a essas informações, eu vou ter acesso a esse problema, a esse público, ok? Tudo isso precisa ser analisado, tá bom? Definido isso, definido o tema, é a hora de você começar a coletar, então, a leitura. Ganhar a leitura, o seu background teórico e tudo mais. Mas aí eu trago aqui para vocês sugestão de onde eu posso começar a fazer essas anotações. E aqui eu trago algumas bases de dados muito ricas, né, voltados para a nossa área de formação, que você possa fazer sua pesquisa acadêmica. Por exemplo, o Cielo, o periódico CAPES, né, a Revista de Administração Pública, a ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, o Portal de Domínio Público, que é onde você vai encontrar teses e dissertações. E ainda trago aqui duas referências, a Emerald e a Eric, que são referências internacionais para você agregar valor na sua pesquisa acadêmica. Traga referências internacionais, é sempre bom e vai deixar o seu texto ainda mais rico e muito mais fundamentado teoricamente, ok? Muito bem, a pesquisa acadêmica que você definiu o tema, a primeira coisa então é definir esse tema, né? Qual é o assunto que você irá abordar. Você definir um tema a partir de seu interesse, de alguma área de investigação que você goste e que você tenha acesso a informações e dados. Pode ser as pessoas que você faz a gestão das pessoas, pode ser a política pública ou o programa que você faz a gestão, ou pode ser até a sua sala de aula, que você é professor, as suas metodologias lá, ok? Definido o tema, o passo seguinte é definir um problema de pesquisa. Esses são pontos principais de uma escrita acadêmica. Definir. Normalmente, esse problema vem por meio de uma pergunta mesmo, ok? Vem no texto, né? Diante dessa contextualização, propomos investigar o seguinte questionamento. Aí traz o seu problema de pesquisa. Ok? Feito o problema de pesquisa, o passo seguinte é definir hipóteses, né? Possíveis respostas, possíveis explicações
para esse problema. E aí você já fez aquela leitura toda, você já conquistou todo um background de informação, já dá para saber se existem outras pesquisas já realizadas naquele contexto que vai facilitar você a responder essa pergunta que você levantou. Feitas essas hipóteses, passo seguinte, definir os objetivos, ok? Os objetivos gerais e objetivo específico, ok? Definidos os objetivos gerais e específicos, o passo seguinte é você imaginar como que você vai fazer essa pesquisa, a sua metodologia. Gente, a pesquisa acadêmica, ela basicamente concentra, o início dela basicamente, se você tiver tudo isso claro, é um projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa é o que, como e quando, ok? Basicamente, projeto de pesquisa, ok? Se você tiver isso claro, um problema de pesquisa, objetivo claro e como fazer, só ir para campo e coletar os dados e você vai tabular as informações. É muito prático fazer pesquisa acadêmica. Pronto. Mas além desses elementos obrigatórios que a gente fala que são elementos de uma introdução de uma pesquisa científica, acadêmica, existem outras informações de um texto acadêmico, que são na estrutura, o título, o resumo, a introdução, o método, né, que é a metodologia, os resultados, as discussões, a conclusão e a referência. Vamos ver rapidamente o que vem a ser cada um desses elementos? O título é o título do seu trabalho, ao título do seu trabalho acadêmico. Busque colocar um título interessante. Por quê? É através dele que vai chamar a atenção do leitor, ok? O leitor vai ter interessado nesse título, ok? O título tem que ser conciso, um título curto. Normalmente, vocês, ao conhecer um pouquinho mais da metodologia, as metodologias explicam que não coloca um título com mais do que 14 palavras. Título muito longo, cansa na leitura, a pessoa desiste de ler o seu trabalho, ok? Além do título, temos também os autores. Autores é toda pessoa que contribuiu na construção daquela pesquisa. Você, o seu orientador, por exemplo, ok? E a instituição, no caso, Instituto Federal de Rondônia. Pronto. Feito essa primeira parte, a parte seguinte de uma pesquisa acadêmica, de um trabalho acadêmico, é o resumo. Gente, e o pulo do gato no resumo é o seguinte: capriche no resumo, porque toda pessoa, quando está fazendo uma pesquisa lá naquele periódico CAPES, lá naquele Cielo, agorinha, a primeira coisa que lê é o resumo. Se o seu resumo está claro, conciso e deixa claro ali qual é o tema, qual foi o principal objetivo, qual é o principal método utilizado, o principal achado e a sua principal conclusão, isso deixa claro no resumo, muito maior será a chance desse resumo, desse texto ser lido completo, ok? Um bom resumo, ele traz tudo isso detalhado. O bom resumo, ele funciona como um mini artigo, ok? Olha um exemplo aqui para vocês verem. Olha, essa é uma pesquisa, condições de saneamento básico em Iporanga, estado de São Paulo. Saiu na Revista de Saúde Pública e se vocês observarem, tem lá o tema, né, qual é a área dos descritores, tem o objetivo, tem o método utilizado, tem o resultado e tem a conclusão. Está muito claro esse texto. Se é do seu interesse que você vai investigar, você vai ler esse texto completo, porque o resumo foi muito bem feito, ok? Feito o resumo, é a introdução. A introdução é onde você apresenta o seu texto, é onde você descreve o seu problema, é onde você descreve a sua justificativa, onde você justifica por que você está escolhendo esse tema, é onde você determina o problema, você vai apresentar toda aquela discussão inicial aqui no resumo. E ele deve funcionar como esse triângulo que eu vou mostrar para vocês. Ele deve funcionar de informações que começam de uma contextualização geral, ok? Uma contextualização geral, você vai passando por aquilo que ainda está aberto, você vai colocando a sua pergunta, você vai falando o que já foram feitos por outras pesquisas, você vai trazendo os seus objetivos até você chegar exatamente no objeto de estudo. Então, por exemplo, se você está falando de alguma política pública de saneamento básico, urbana, você pode, sei lá, ir contextualizando desde o surgimento daquela cidade, da mudança
das população da zona rural para a zona urbana, do crescimento e tudo mais. É uma contextualização que é importante, porque aquele problema ele não surgiu do nada, ele surgiu através desse boom migratório, por exemplo, até você chegar no problema do saneamento básico que está hoje na sua cidade. Okay? Então você contextualiza de forma geral até chegar num problema bem específico, trazendo objetivo, justificativas claras, ok? Por que você quer fazer essa pesquisa? Ela é importante para a sociedade, para você, ok? Qual é o problema? Quais são os objetivos específicos? Deixa isso bem claro no seu texto. Feito a sua metodologia, o passo seguinte é você fundamentar, né? Você precisa fazer uma fundamentação teórica, construir esse texto acadêmico, ok? Para fazer esse texto acadêmico, você precisa de uma revisão histórica, ok? O que já foi estudado sobre esse tema que você está investigando, né? É a primeira vez que alguém estuda sobre isso ou isso já vem sendo estudado aqui na China, nos Estados Unidos, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em qualquer canto do Brasil, ok? Então você começa a fazer uma revisão histórica. Pode ser também uma revisão empírica para você mostrar o que vem sendo de experiências, de comparações que deram certo em outras regiões e você quer aplicar isso daqui. Pode ser para você determinar diversas teorias, correntes teóricas que explicam isso, né, de modos diferentes, de visão de mundos diferentes. Então, cada autor ele pode ter uma visão de mundo diferente e você coloca esses autores para conversar na sua fundamentação teórica. Beleza? Feita a sua fundamentação teórica, o passo seguinte... Não, dentro da fundamentação teórica, mas como é que eu vou saber se os autores são interessantes ou não? Como é que eu vou saber? Por exemplo, se você está falando sobre burocracia, você tem que falar de Weber, ok? Se você está falando sobre políticas públicas, você vai ter que falar de Celina Souza, você vai ter que falar de Marta Rete. Se você está falando sobre educação, ou gestão da educação, você vai ter que falar sobre Saviani, você vai ter que falar sobre Paulo Freire. Esses são os que a gente chama de seminais, conforme a gente mostra no slide. São artigos seminais, são referências que precisam estar no trabalho de vocês, né? Referências pioneiras. A outra parte é aquilo que é mais recente. Além desses históricos, esses artigos, referências clássicas, o que se está falando sobre o seu tema de estudo nos dias atuais, né? Cada um de vocês definiu um tema de estudo. O que está sendo discutido nos dias atuais sobre o seu tema de estudo, tá bom? E ainda, vocês podem trazer ainda pesquisas relevantes que teve grande impacto, né? Impacto em revistas acadêmicas e tudo mais. E a gente vai ver um pulo do gato daqui a pouco de como é que eu encontro isso, ok? Feito essa discussão e tudo mais, a gente vai para os resultados e discussões, que é onde você inicia a tabulação, a sua coleta de dados, a sua argumentação. É onde você vai trazer, por exemplo, gráficos, tabelas, figuras, para dar a sua confirmação dos seus dados, levantar as informações, descrever esse texto de forma mais precisa possível, ok? E por fim, a conclusão. A conclusão, ela funciona como o inverso da introdução. Se na introdução você tinha um triângulo, que a gente chama de cabeça para baixo, nas conclusões a gente tem um triângulo voltado para cima mesmo, onde você começa do específico, ou seja, você volta a discutir o que você falou, descreve alguns dos resultados que você trouxe, compara esses resultados, traz algum apontamento, sugestões de melhorias, contribuições e o que é de inovador na sua pesquisa para a ciência, para a sociedade. Você fecha a sua conclusão, você trazendo essas considerações finais, né? Esse é o que de importante você tem na sua pesquisa para a ciência de modo geral, ok? Por fim, as referências, que são um conjunto de texto que você utilizou no texto. Toda referência que você utilizou no texto, você deve inserir nesse capítulo final das referências. E aí eu deixo duas normas da ABNT, né? A 6023, que descreve como eu cito lá no final, e a norma 10520, que é como fazer citações. Tá bom? Por fim, o pulo do gato que eu queria trazer para vocês é isso aqui, ó. Como estudar
a partir de referências. Então, se eu não tenho um conhecimento muito grande na área, a primeira coisa que eu falo é identifique 5 a 10 importantes revistas, né, que você, do seu tema de pesquisa, da sua área de pesquisa. Converse com o seu orientador, ele vai ajudar a fazer esse trabalho. Feito isso, selecione de 5 a 10 textos também, né? 5 a 10 textos também. E aí a dica que eu dei é o seguinte, começa a analisar as referências desses 5 a 10 textos. Vejam só no finalzinho aqui, ó. Faça o exercício de categorização, ó, encontrando elementos essenciais em cada artigo que você está analisando. Porque cada artigo desse vai ter referências e você, a partir dali, você vai vendo quem é o bambambam da área da pesquisa, da seu tema de pesquisa, tá bom? Então, escreva um texto claro, coeso, conciso, pense em quem vai ler esse trabalho de você, ok? Pense na sua audiência, né? Pense nas citações, nas referências e não há espaço para suspense, ok? Vamos escrever um pouquinho? Educação à distância, mudando realidades.